Só porque não lhe quer aqui, não significa que você não deve estar presente. Gente, mais uma análise aí de episódio de Lovecraft Country. Lembrando que nesse canal aqui já tem a análise do primeiro episódio e uma análise sobre o livro que inspirou aí a série que a gente tá acompanhando domingo a domingo. Vamos aí pra análise? Intitulado Whites on the Moon, esse segundo episódio veio com tudo, né? Eu sei que uma galera ficou confusa, mas a gente tá aqui pra conversar e explicar não, né? Tentar explicar o que eu entendi desse episódio, né? Foi um episódio, particularmente me apontou algumas coisas que eu já sabia por conta do livro, mas também algumas modificações, né, do livro para adaptação. Particularmente gostei das escolhas da Mitya, da roteirista, né, Mitya Green, de escolher um roteiro menos expositivo e explicativo. O que seria isso? Foi jogado a muita informação, mas eu particularmente odeio quando você tá assistindo um filme e ele começa a jogar na sua cara que você é burro, uma série e tudo mais. Ele tem que ter certeza que você entendeu. E aí os personagens começam a explicar. Mas fulano, você viu isso? Porque isso assim? E aí rola várias vezes porque o diretor, o roteirista, fica com medo de não passar a informação que é necessária. Então a gente foi jogado a muito enigmas e muitas questões. Gostei. Quando o Matt Ruff escreveu o livro, ele na verdade era para ser uma série. Então cada capítulo parece um episódio. E eu sei que ficou com uma sensação de acabou, parecia muito final de série, mas se tratando, gente, do enredo, não é. Fiquem calmos, não é. Enfim, eu achei corajoso e genial ela ter levado pra esse caminho, né, gente? A gente tá sempre consumindo mais do mesmo e uns roteiros muito preguiçosos, sabe? Que não faz a gente se conectar, mano. É pra ficar com um caderninho, assim, ó, anotando tudo pra ficar conspirando. Porque essa é a graça, né, gente? E olha, baita conspiração, gente. A galera conspirou demais e eu também, assim. Mas vamos lá pra conversar e, nossa, eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa pra explicar. E vamos pro segundo episódio, né? A gente tem uma quebra logo de cara, assim. A gente termina o primeiro episódio com eles todos ensanguentados sendo recebidos, né, pelo William. O segundo episódio já volta pro, né, tá rolando a trilha do The Jefferson, né, que é uma série, um sitcom muito consumida por afro-americanos, né, que trata disso, né, da ascensão, né, dos Jeffersons. Eles se mudam para um bairro, mas ascender socialmente não significa que os problemas foram embora. E aí é disso que se trata essa cena, né? Eles estão lá super dançando a música lá do The Jeffersons e o tio George tá feliz com os livros, a Letitia tá deslumbrada com as roupas que cabem nela, tudo mais. E aí a gente tem esse corte seco que é o Tic atormentadíssimo com os acontecimentos, né, da noite passada. Já fica nessa cena assim. E aí nessa quebra a gente tem o Tic fazendo vários questionamentos de tipo, nossa, mas tem os livros, né, que você gosta, a roupa coube, caiu como uma luva, o que tá acontecendo? E a gente é interrompido, né, pelo William, que, gente, aquele homem se teletransporta, né? E é só um detalhe, o castelo, né, que eles estão, lembra muito um castelo que rola no conto do H.P. Lovecraft, né, o Forasteiro. Bom, logo de cara a gente acaba entendendo que não tá ok, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa. E aí eu acho que já vale a gente partir para as explicações de quem é a galera, os Bright White. Acho que vale a pena a gente já ir para a explicação de quem é essa galera e aceita, que é a Ordem da Antiga Aurora. Então vamos para essas duas explicações. Primeiro, quem são os Bright White? O fodão lá, um dos primeiros da linhagem que criou toda a seita, essa seita, é o Tito Bright White, né? Que ele apresenta, William fala com todo apreço dele apresentando. Ele criou toda essa, construiu toda essa casa. Ainda tem até um diálogo, né, que o George fala, nossa, mas que pessoa legal, né, construir, assim, só pra dar aquela cutucada. E aí é revelado, né, que ele era dono de escravo, né, era do, acho até engraçado que os caras falam, do negócio marítimo, fazia tráfico de pessoas em situações de escravidão. O Tito era obcecado
como todo mundo dessa seita, na parada do Éden, na parada Adão e Eva, na imortalidade, né? Do que significa isso, além da numa pureza, mas também na imortalidade. E aí ele queimou, pelo que a gente entende da explicação, ele queimou toda aquela casa tentando fazer o ritual. Tem um detalhe sobre o Tito que é bem engraçado, que ele fica falando que depois que sacam que ele é dono de escravo, ele fica, mas aí o William tenta, tipo, mas ele é dono de escravos, mas ele é gente boa, né? E depois é uma grande cama de gato. Depois a gente ainda é apresentado a uma ancestral do Tique, que é a Hannah. Eu só vou falar da Hannah agora, porque só pra falar o quanto pra essa galera é bizarro o que eles entendem como benevolente. Porque já é exposto, né, na série que ele a violentava, né? Então, que tipo de benevolência a gente tá falando? Mas vamos continuar nos Bert White aí. Todo mundo morreu. Quem sobreviveu foi a Hannah, né? Que na verdade fugiu, que a gente vai descobrir que fugiu. Aí foi a única sobrevivente desse incidente aí com o povo. Que o povo é isso, né? É de seita, ainda de seita que mexe com magia. E aí a gente tem o descendente mais próximo do Tito, que é o Samuel, que tem uma filha que é a Cristina. No livro, ela não é, que nem a Dee, no livro ela não é uma menina, tá? Eu não falei isso no primeiro episódio, mas tanto a Dee quanto a Cristina no livro são meninos, né? Recebem outros nomes. E aí a gente tá aí nesse enredo, né? William, grava comigo. William, que é a pessoa que aparece do nada. Samuel, que é o pai da Cristina. E o Tito, que tá lá morto. Esses são os Bert White aí que a gente precisa guardar na mente. Nessa parte, eu acho que ainda não dá pra sacar que o Tique faz parte de toda essa trama e que ele e Montrose, apesar das cartas que a gente lê no primeiro episódio, que eles fazem parte de toda essa trama e que o Tique é uma chave, literalmente, mágica, né? E que ele tem uma ligação sanguínea aí por conta da Hannah, que é a ancestral dele. Não? Então, além de tudo, o Tique ainda é um White Bright aí, distante na linhagem. Vocês podem pausar e anotar, gente, é tipo Dark. Brincadeira, é menos confuso, vai. É isso, adiantei algumas explicações pra gente não se perder e não precisar voltar e ficar explicando. Corta pro café da manhã. Gente, aquela normalidade toda me lembrou muito Get Out, cara. O caos tá reinando e a única pessoa que percebeu tudo aquilo é o Tique, cara. E ele tá tipo... Não, e a Letícia ainda faz piada. Balança o sininho, tipo... não, mano, é que a galera aí branca não tempera a comida direito. Tem um povo, velho. Depois vocês reparam que tem um povo. Eu achei isso genial. Tem um povo na mesa de café da manhã. Ou de almoço, não lembro. E aquela normalidade entre eles e a gente percebe que, cara, apagaram a memória deles, né? Apagaram a memória deles e, mano, eles estão sendo observados. Aquele tanto de janela, gente, pra mim é assustador. Assustador demais. Esses cortes da janela, isso é uma coisa do terror que me amedronta muito. Quando você tá sendo observado, assim. Esse é um recurso narrativo que, olha... E aí, uma coisa que me assustou e me deixou preocupada naquela coisa toda, e realmente eu fiquei tipo, mano, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Todo mundo apagou a memória e só tá o Tique lá, desesperado. A galera vai achar que ele tá louco. E não foi que isso aconteceu, né? A Letty introduziu uma discussão sobre, mano, será que é algum trauma de guerra? Que é uma discussão que acontece lá nos Estados Unidos, gente. Não só nos Estados Unidos, né, que a primeira identificação dessa coisa do trauma pós-guerra é da Segunda Guerra Mundial. Tem até um nome, Shell Shock. Que é isso, né? Esse trauma pós-guerra. E eu fiquei muito, tipo, nossa, mano, vai dar vou interditar ele. Bom, eles não se separam, o que já é positivo pro nosso manual de como não morrer num filme de terror. Número 1, não transe. Número 2, não se separe. E aí, gente, eles vão lá junto, dar uma andada pelo aquele lugar que eu fiquei, gente, isso aí é a vila. Sabe, aquele filme é a vila. Nossa, que galera estranha, velho. Claro que não ganha pro pessoal da seita, mas nossa, gente, o pessoal é muito... Enfim. E aí a gente já é apresentado pra uma outra personagem com aquela história toda do... Nossa, gente, que ódio. Porque eu acho que uma das paradas, assim, mais irritantes
Das violências e tal, que quando é passivo-agressivo, assim, sabe? Tô dizendo, mas não tô dizendo, assim, sabe? Que é muito essa cena, né? O Tic corre porque ele escutou o apito que ele tinha ouvido na floresta, né? Quando os monstros somem e tal. E aí ele sai correndo e encontra aquela personagem com aqueles cachorros, e aí começa um diálogo, né? E aí eu separei algumas frases que ela fala, né? Vocês não parecem o tipo de convidado do Sr. Break White, né? Ela faz uma alusão ao pôr do sol também. A gente já viu que acontece com cidades pôr do sol e tudo mais. E aí rola um diálogo também sobre os lobos negros. E aí ela vai soltando várias coisinhas de tipo, são negros, não são inteligentes. E aí é um papo super passivo-agressivo que, enfim, é angustiante, assim. Não sei pra vocês, mas pra mim foi angustiante. Fora aquelas cenas dos porcos pendurados. E é isso, assim, a gente já tem um corte de cena e eles estão indo pra floresta, que é outro ciricutico que me dá, que eu fico, gente, vai dar ruim. E é o que acontece, né, gente? A gente é apresentado novamente as feras, né, Lovecraftianas. Mas antes, né, das criaturas aparecerem, é um momento que eles estão conversando e que mesmo sem a memória, eles começam a juntar esse quebra-cabeça. E aí a gente tem duas dicas nessa parte. Novamente, o relacionamento do tio George com a mãe do Atticus é colocado em questão, porque ele fala da Hannah e o Tic fala, tipo, mano, mas ela nunca me falou disso. Aí ele saboneta lá, ele dá uma sabonetadinha. Eles juntam toda essa peça e fala, caramba, então o Tic faz parte aí dessa linhagem dos Break White, que ali até aquele momento já estavam se juntando algumas peças sobre essa seita, o que eles estavam fazendo lá. E aí é um momento que principalmente o tio George saca que, mano, deu ruim, entendeu? A gente tá fazendo parte de um jogo. E aí aparecem as criaturas, a Cristina aparece, toca o apito, então novamente, né, o Tic tava certo, não era nenhum desvaneio dele. E aí a gente já é apresentado logo de cara, então já vou falar disso, que esses caras, eles têm controle sobre as criaturas, né, gente? Aquela cena do parto, eu não sei o que comentar daquela cena, gente, enfim, é isso. Mas o que importa aqui é que essa galera lida com magia, controla a criatura. O que não ficou claro pra mim é se a galera ali da vila são adamantinos, adamantos, né? Que é uma galera que segue essa religião aí... Religião, né? Religião que entende Adão e Eva, enfim. Ou se eles estão super away mesmo, tipo a vila mesmo. Enfim, isso não deu pra entender. Se tinha alguma dúvida, se restava alguma dúvida pra gente desse feitiço. Ficou claro, né, que a galera acabou de sofrer um ataque. E o George olha pra Letitia e fala, tipo, o que aconteceu? Porque a gente tá coberto de terra. Tipo... é isso, eles estão enfeitiçados mesmo, assim. Aí o roteiro joga na sua cara, é isso. Bom, agora vamos para o que eu chamaria de segundo ato, de segunda parte, que é a parte expositiva de que a gente vai entender o que é essa seita. A gente é apresentado agora, né, realmente, né, que, enfim, no começo do vídeo eu fiz questão de falar logo dos personagens e tal, ao Samuel, que é o pai da Cristina, que é o cara aí vivo, né, o mais próximo, depois do Tite, ao Tito Brett White, né? E, mano, você já apresentado um cenário medieval, cristão, e uns tubos de ensaio. E o cara tá... Eu pensei que era uma tortura. Aí depois você vai perceber que o cara tá tirando o fígado pra servir. E aí você fica, meu Deus do céu, olha lá Jesus. Só que Jesus falou, eu acho que ele falou com figura de linguagem, né? Mas também tem umas coisas que eu fico assim, que é puro suco de masculinidade, né? E ao longo desse capítulo a gente vai percebendo ali que, pra variar, estamos sendo apresentados a mais uma seita machista. Que é uma coisa que, cortando aqui um pouco, Sabrina trabalha isso muito bem, apesar da segunda temporada ter sido meio... Mas enfim, eu adoro por conta disso, que é um dedo na cara dessa galera. Vocês querem fundar seita e quer vir cheio de dogma patriarcal? Caramba, precisávamos falar sobre isso. São 2 pontos ali nessa parte do cenário, essa parte dessa cena que ele fica, né, mostrando
o quadro, e aí ele fala de Gênesis, e aí ele deixa entender, ele não tá feliz com Atticus, né? Ele até fala, tipo, nossa, ele é mais escuro do que eu pensava. E ali você também é apresentado a ideia de que foi a Cristina que trouxe, que montou toda aquela coisa, que apresentou toda essa ideia de trazer não só o Montrose, né, que é o pai do Tic, mas também o Tic. E isso é trabalhado mais pra frente, né? Enquanto isso, quando tá rolando todo esse papo, né, eu acho que isso foi um detalhe que eu não peguei, só da segunda vez que eu assisti, que é a parte que o tio George tá lá, todo futriqueiro, curioso, que isso é um pouquinho antes da cena do quarto, que o tio George tá lá todo futriqueiro, que aí ele acaba achando o livro lá da seita, porque isso é importante, gente. Saiba com quem você está mexendo, saiba sobre seu inimigo, entendeu? Você vai chegar lá, não vai saber. Tio George, ó, excelente demais. Baita personagem. Só ainda falando essa coisa do tio George, eu gosto, eu falei isso no primeiro vídeo, né? O quanto eu gosto dessa coisa é que eles são apaixonados por literatura. Então, mano, eles fazem... Tem aquela cena que eles estão fazendo Código Morse. Eu fico, gente, que incrível. Como... Cara, que bom ver personagens negros não sendo carregados de estereótipos e sendo tratados como inteligentes, sabe? Eu acho isso super incrível. E aí a gente tem volta lá pro Samuel, a Cristina e o Tite. E aí ele já deixou a entender que não tá feliz com aquela situação, que não confia nem mesmo na filha. Isso aproxima o Tic da Cristina. E a gente vai entender já nos próximos momentos por quê. E aí, cara, a Letitia, ela é foda. Eu não gosto dela. Ela é do mal. E ela é o pior tipo de vilã, porque ela se passa. Ela se passa pra caramba. Ela não quer ser amiga, entendeu? Mas ela se passa e isso é muito mais triste. Porque ela tá lá nas costas, entendeu? E aí, nessa coisa de tentar ser amiga, ela solta umas frases engraçadas do tipo... Ah, não, a gente não tá metido com a Ku Klux Klan, não. Eles são pobres. E ela tira o feitiço, ela assume que a galera tá enfeitiçada. Ela, como um voto de confiança, ela tira o feitiço. Mas ela deixa passar uma informação importante. Ela deixa o Atticus entender que ele é uma chave para aquilo tudo, né? Para o futuro, não só da seita, mas pro seu próprio futuro e dos seus amigos, né? Gente, vamos pro suprassumo do que está acontecendo, que é a cena do quarto. E aí, todo mundo é trancado no seu quarto, né? Com um campo magnético aí, porque a galera manja dos poderzinhos. É poderzinho assim, ó. E cada um vai viver o seu inferno particular, aquilo que tem desejo, aquilo que o assombra, né? A Letty vai ver o Atticus, né? Eles vão se beijar ali. Nem vou falar da parte da anaconda na calça. Fiquei tipo, o que tá acontecendo? Pra mim, aquela parte já mostra que, mano, não que tá rolando sentimento ali, mas já rolou algum dia. Não sei. O Atticus, falando em sentimento, alguma coisa, o Atticus, ele vai ter uma briga com uma mulher, né? Com uma coreana vestida de soldado, que depois, gente, eu li na internet, é a mesma mulher que desce do negocinho lá. O editor morre. Que desce da nave espacial no sonho dele. Cara, quem é essa mulher? Espero que a gente possa descobrir quem é ela, né? Mas o pior, gente, que aí o negócio tá dado, assim, é tipo... Eu tuitei assim, ó. Território Lovecraft. Lovecraft Country, terror, racismo e casos de família. Tio George sonha com a mãe, né? Quem sonha não, quem aparece pra ele adora a mãe do Atticus. Complicado, né, gente? E aí, as coisas são faladas, né? Inclusive que o Atticus pode ser o filho do tio George. Mas, cara, o roteiro já tava, ó, jogando na nossa cara que rolava um negócio entre esses dois. Desde o primeiro episódio, o camarada tinha uma foto dela na carteira e o Atticus perguntou: o que tá acontecendo aqui? Por que você tem foto? E ele saboneta. Na floresta, ele saboneta. E, cara, quando todo mundo acorda do sonho, ele saboneta também, porque aí o pessoal sai assustado, né, tipo, pro lance do jantar, e fala assim, quem eles mandaram pra você? E aí o tio George dá aquela sabonetada. Gente, que casas de família, adoro, né? Mas o suprassumo disso tudo, assim, é o corte que mostra pra gente que a galera, né, nos Filhos de Adão, a galera da seita, esses homens brancos estão assistindo tudo e se deleitando com a situação. Que remete muito a uma crítica, inclusive, pode ser uma crítica minha, não sei se era o que a Mitya estava tentando fazer, mas esse consumo desenfreado das pessoas brancas
conteúdos de sofrimento de pessoas negras. Ah, do que você está falando, Andresa? Não sei se vocês sabem, saiu um texto, até compartilhei ele tempos atrás, sobre os filmes mais consumidos durante o Black Lives Matter, né? E eles eram Green Book e Histórias Cruzadas, filmes super problemáticos, principalmente Green Book, né? Eu falei um pouquinho dele no vídeo sobre o livro, né? O Território Lovecraft, quando eu fiz a análise sobre o livro. E tem muito a ver com isso, assim, né? O quanto as pessoas se deleitam, né? Em histórias que são só sobre sofrimento e não trazem personagens negros vazios e tudo mais, né? Mas voltando. E aí vai rolar a parte do jantar e outra parte super desconfortável, porque a galera não tá afim, só tem homem, né? De novo a gente volta pra esse papo de seitas patriarcais e tal. Tá aquele desconforto com a presença do tio George, do Tiki, que remete a gente a uma outra coisa, né? A Cristina, quando tava falando pro Tiki que eles não eram da clã, ela não fez questão nenhuma de falar que eles não eram racistas. E é o que fica explícito ali, né, gente? A gente tem aquela cena do tio George que espertamente, né, o tio George, esse cara incrível, que deu uma lida no manual aí da galera e tentou reverter a situação, chamando o Tiki, que é esse cara aí que faz parte da linhagem, que mandou todo mundo zarpar. E que é engraçado essa cena porque o tio, que uma coisa também que eu nem coloquei, cara, no roteiro, no primeiro episódio, que já tinha, sei lá, 30 minutos, mas já tinha uma dica que o tio George fazia parte do primeiro grupo de maçonaria. Tudo é uma dica nessa série, né, gente? É como eu disse, é um susto e um aprendizado, um susto e um aprendizado. E aí nessa cena, né, o tio George aparece e ele fala um pouquinho da filiação dele a esse clube negro. Gente, existe até hoje, tá? Depois vocês pesquisem aí, existe até hoje. Acho que eu vou colocar a data, quanto tempo existe, mas existe até hoje, assim. E, cara, que cena interessante, porque a galera ainda reluta a se levantar e ir embora, né? O Samuel até fala pro Tiki, parceiro, eu tô aqui precisando de você, mas não se iluda achando que você é importante. De novo, a gente é jogada essa parte do desprezo ao Tiki e que ele não tá afim de conversa, né? Ele fala que o sangue dele tá misturado, né? Que é uma coisa aí sobre a miscigenação. Pra quem, né, discute aí, sou tapada da discussão, boa parte da miscigenação no nosso país aconteceu na base da violência sexual. Nessa parte que a gente remete à questão colonial desse país, a gente foi miscigenado, né, à base da violência. Ao som de Blackbird, de Nina Simone, Montrose sai do chão. Uma cena icônica. E aí eles têm um mínimo diálogo ali, enfim, como eu disse, casos de família. Entram no carro e a gente é impactado com o que eu chamaria aí de terceiro e último ato, que é o carro, mano. Nossa, aquela cena, olha, eu vou falar pra você, apesar do coração ficar... É bonita, viu? Como todas as cenas, né? Mas essa, assim, é uma cena que você fica... Só uma diferença do livro pra série, a Letitia só toma um murro na cara, assim, ela só fica com roxo. Como a gente já foi, nossa, não consigo nem falar, gente. Tomou um tiro, eu já fiquei, Deus do céu, mas já, a patroa já vai. E assim somos apresentados a esse terceiro ato, né, que é o quê? É ele indo pro sacrifício. A Letitia já acordou, mas o tio George tomou um tiro, né? É uma crueldade, gente, enfim. E aí, para que eles não morram, com a promessa do tio George ser curado, né? Ele vai se entregar pro sacrifício. E aí, gente, tem que prestar bem atenção. Porque aí nessa parte aí eu voltei umas 2, 3, 5 vezes para poder entender. A gente tá terminando de ser apresentado, né? A gente já entende que aquele ritual ali, que aquela conversa que rola no carro entre eles é que, mano, essa galera pira aí nesse bagulho de imortalidade. E é isso e a gente já tinha entendido que o Tiki era uma chave, né, para esse portal do Éden, na qual essa galera acha que vai se purificar e viver para sempre. E aí, essa cena, ele tá sendo preparado pro ritual e tá ele e a Cristina. A Cristina começa a chorar pitanga pro Ático. E aí tem uma tentativa de aliança, porque ela vai apresentando algumas coisas para ele. Ela chora dizendo que é mulher e nananã, e aí ele deu uma resposta muito boa para ela, que tipo, minha querida, nem lido como homem branco eu sou ainda, entendeu? Ela dá um anel pra ele. Isso eu demorei pra entender.
porque eu achei que ele já tava. Tipo, o que aconteceu? E é bem importante essa cena, essa transição, né? Que ela dá o anel pra ele, e ela não só dá o anel pra ele, como ela deixa ele a entender que ele é capaz de mudar o futuro dele, que ele não depende, que existe uma forma de quebrar aquilo. Agora, é interessante, e acho que a gente vai descobrir nos próximos capítulos, por que a Cristina fez isso. Ela não fez isso porque ela é a princesa Isabel, entendeu? Da série. Ela não fez isso porque ela é legal. Algum interesse tem ali, entendeu? E obviamente, enfim, não é necessariamente só por conta dela, né? Como a gente sabe, o Tique ali tem uma ligação com a Hannah ancestral dele, e ele, por ele só, né, carrega aí uma questão mágica que a gente pode descobrir, enfim, ao decorrer da série. Antes de falar do ritual, a gente vai falar sobre a música, né? Sobre o poema falado que aparece durante o ritual. E que uma galera achou que era uma conexão, interferência, mas não era não, gente. Uma montagem corajosa. O poema falado, White on the Moon, o Branquelo vai à Lua, é o nome que dá aí a esse episódio. Esse poema aí é do Gil Scott Heron e saiu a primeira vez em 1970. Vale lembrar que o homem pisou na Lua, né, em julho de 1969. Existia uma discussão muito séria acontecendo sobre o porquê, né, essa corrida espacial que fazia parte da Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia, né, com a União Soviética. O porquê dos Estados Unidos investir o valor, gente, 25 bilhões, o que significa 180 bilhões hoje, nesses programas, né? Enquanto a população negra, na época, eu não sei agora, mas os afro-americanos na época da corrida espacial tinham 3 vezes mais chance de estarem na linha da pobreza. Então se falava de acesso ao homem à lua, enquanto as pessoas estavam morrendo sem assistência médica, de fome, né, sem moradia. A quem interessa, né? Então essa música, assim, procurem a tradução dela, gente. Faz muito sentido e eu vou explicar a minha interpretação de por que ela se aplica ao ritual, né? Porque que ela foi escolhida ao ritual. E pra mim ela encaixa perfeitamente naquela situação do ritual. Porque a gente assistiu aquele episódio inteiro, pessoas brancas gastarem muito dinheiro com coisas supérfluas. Você me desculpa, gente, mas corrida espacial enquanto você tem toda uma população carente morrendo de fome é supérfluo. Mas enfim, isso aí eu tô com os Panteras Negras, né? Que na época estavam encabeçando a discussão. Martin Luther King Jr. fez discurso. Enfim, e aí ela se encaixa exatamente nisso, porque o Tique tá sendo levado para um ritual, para uma abertura, para um lugar do Éden, e nem é pro resto da população, sabe? É só para eles, só vai servir para eles, para as pessoas que são donas da narrativa, do poder. E aí, pra mim, faz muito sentido a música, esse poema falado, né, que é tão bonito, tem os atabaques de fundo, ser escolhido para essa parte do ritual, né? Se escolhe gastar nessa palhaçada toda que é aceita, não sei o que lá, a abertura do Jardim do Éden, enquanto você podia usar toda essa grana e todo esse poder para erradicar a pobreza, sabe? E vamos para aquele ritual, né? Os filhos lá de Adão começam a cantar, tem toda a preparação, né? Eles estão cantando, Samuel tá lá também, pronto, né? Aquelas vestimentas, ela aceita, se não tiver essa roupinha, ela aceita, né, gente? E aí, cara, Lembra que rolou aquele papo com a Cristina e tudo mais. Se abre, né, o portal e o Tique é tomado pelo aquele poder. E quando ele... Parece que ele se conecta com aquilo e o portal abre, ele vê a Hannah. Cara, tá nem uma respirada aqui. Ele vê a Hannah. É uma coisa que não tem no livro, que é a ancestral dele salvando ele, né? Visivelmente fica claro que ela tá correndo. Fiquei até emocionada, gente. Ela corre, né? E aí ele corre atrás dela e ele se salva. E aquilo tudo ruína, assim, cai. E o Tique é salvo, assim. Eu fiquei emocionada. Eu achei muito bonito, cara. Eu achei uma cena, assim, muito bonita. Muito bonita mesmo, assim. De que todos eles estavam falando de ancestralidade, de Adão, de outra vida, imortalidade. E aí essa conexão dele com a ancestral dele salvar ele. Mas nem tudo é emoção, quer dizer, tudo é emoção, né, gente? Aí a gente chega lá fora e aquela... Gente, que cena dolorida.
que a Letitia encontra ele e mostra que o tio George tá morrendo. E aí o negócio pega. Fiquei triste, hein, gente? Nossa! E assim se encerra esse episódio aí de Lovecraft Country. Bom, gente, eu sei que eu falei demais, mas enfim, pra encerrar mesmo, queria dizer que eu gostei muito desse episódio. Eu acho que a gente foi apresentado a várias metáforas da vida, né? Como é horrível perder o controle sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria narrativa, sobre a sua história. Como é horrível ter um corpo que só serve para exatamente uma coisa. E que depois que você for usado para essa coisa, você é totalmente descartável. Eu acho que a gente foi apresentado a esses tipos de metáfora. E que também, nossa, caramba, hein, mano? Mais uma vez o sonho americano sendo pisado, que é os Estados Unidos gastou bilhões num programa para mandar pessoas brancas à lua, enquanto ignorava a comunidade negra que isso incumbia, né? Enfim, com essas reflexões eu queria acabar esse vídeo que deve ter dado 40 minutos. Espero vocês na semana que vem pra gente falar do terceiro episódio. E também, gente, curtam o canal, assinem o canal, curtam o vídeo, dê like e essas coisas todas. Obrigada!